Irmão, vamos abrir aqui Atos. Eu vou ler aqui Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Verso 40. Então eu lerei, os irmãos ouçam o texto. Eu não sei se está aqui. Tu botou lá? Aí, colocamos o texto aí, né? Todos já? Amém? Enquanto ele coloca aí, mas a gente vai ler. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, e partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Nesse negócio do acréscimo, na nossa igreja, a igreja mãe, ela hoje houve inauguração e ela recebeu 126 novas pessoas na igreja. Já recebeu mais, nós temos uma média de 700 pessoas que vamos receber até o final do ano. Né? Então, a ideia é do acrescentar. Então, todos que entram aqui, participam lá. Tá? Então, o irmão Diego e a irmã Beatriz apareceram lá no telão lá. Né? Porque entraram nesse meio de ano, de maio para cá, né? Então, todos apareceram. Bem, irmãos, o nosso tema hoje é a igreja bíblica. Aí você acha que tudo que é igreja é bíblica. Mas a igreja nascente, aquela igreja que começa lá em Atos, do ponto de vista histórico, assim, começa em Atos, é uma igreja que vai ter que tratar com 3.000 novas pessoas, e como é que vai ajudar essas pessoas. Então, naquela igreja nascente, a gente pode comparar quando você quer ter um primeiro filho, e que você está lá na maternidade, e você tem que dar a mamada, às vezes não dá pelo seio, mas muitas vezes, dependendo, vai ter que dar algum leite, que tem mulheres que têm dificuldades, e você é ensinado ali naquele momento. Muitas vezes você que está pretendendo um filho, você faz algum curso lá no YouTube, como cuidar de criança. Porém, quando você sai de lá, e você vai para a sua casa, e aí a criança começa a chorar, e você tem que fazer o leite, ou tem que dar o leite, e aí começa a ter dor de barriga, aí você fica meio agoniado. Não é assim? Os primeiros dias, os pais jovens sentem essa luta. E agora? E agora, Maria, como é que a gente vai ajudar? Vai ter que ajudar aqui, vai ter que organizar aqui com a criança para ela deixar de chorar, vai ter que fazer alguma coisa. Então, isto é, a igreja, naquela época, os 3.000 lá que creram no Senhor, que foram convertidos, os apóstolos agora tinham que cuidar, como você cuida de uma criança, quando você tem que dar o leite, quando você tem que dar a comida, alguma coisa para comer, para se alimentar com água, você tem que cuidar. Da mesma maneira, esses apóstolos tiveram um desafio. Como é que nós vamos cuidar de 3.000 pessoas? Como é que nós vamos orientar 3.000? Como andar com Cristo? Como vencer as tentações? Então isso foi uma luta para eles.
de tratar de bebês espirituais. Então, toda pessoa que chega a Cristo, pela primeira vez, ela é um bebê. Ela é uma criança espiritual, ela não entende. A pessoa, mas a pessoa fez mestrado, doutorado, a pessoa tem curso superior. Então você pode pensar assim, então essa pessoa entende. Ela não entende. Você tem que entender isso, que o Evangelho, quando a pessoa crê no Evangelho, ela é uma criança em Cristo. E ela precisa ser ensinada. Então os discípulos aqui, os apóstolos aqui, vão ter que ensinar essas 3.000 pessoas. E não é fácil ensinar 3.000 pessoas. Não, você que tem um filho, muitas vezes, já quando começa a crescer, você para ensinar, você já sente a luta. Imagina 3.000 pessoas tendo que ensinar o Evangelho. Então imagina para eles. E agora, o que a gente faz? Assim como você, quando tem seu filho pequeno, e começa a dar os problemas, você muitas vezes pergunta da sua mãe, tem mais experiência, tem você, mamãe, como é que eu faço isso? Imagina os apóstolos, como é que nós vamos ajudar esses aí? E agora? Então, amados, foi um desafio para os apóstolos. Então, essa igreja, ela é uma igreja que ela começa nascente. Ela é uma igreja que começa ali, com muita luta, com perseguições. E eu gostaria hoje de falar sobre 3 P's. 3 aspectos da igreja bíblica, 3 P's, um acróstico. Primeiro, o perfil da igreja. Vamos lá? Aqui é o texto, né, que nós já lemos. Introdução, já demos a introdução. Primeiro, está aí, os 3 aspectos da igreja. Os aspectos da igreja, que são inegociáveis. Uma igreja bíblica, ela tem que ter esses 3 aspectos. Primeiro, perfil, prioridade e prática. Essas 3 coisas a igreja tem que ser. Tem muitas igrejas aí, mas a igreja bíblica ela tem que ter essas 3 coisas. O perfil, as prioridades e as práticas. Então, primeiro, que nós estamos falando aí, o perfil da igreja. Então, a igreja bíblica não é uma igreja perfeita. Primeiro ponto, não é uma igreja perfeita. Porque muitas vezes você que já tem um tempo na igreja, você acha que a igreja é boa, é perfeita. Não é. A igreja bíblica, a igreja visível, ela não é perfeita. Quando você lê o livro de Atos, você vê hipocrisia na igreja, Ananias e Safira. Você vê pecado na igreja, você vê divisão na igreja, você vê brigas na igreja. Então, o que torna a igreja bíblica não é seu estado de perfeição, que ela é bíblica, mas aquilo que ela prima por ser e por fazer. Quem deve compor a igreja bíblica? Quem são seus membros? Então, há uma resposta pela Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25, seção 2, diz assim, abre aspas, a igreja visível, que também é católica ou universal, sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei, consiste de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e a família de Deus, fora da qual não há possibilidade de salvação. Então, o perfil da igreja são pecadores que foram chamados por Cristo. Em Atos 2, 40 e 41 diz assim, com muitas outras palavras Deus testemunha e exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo acréscimo de 3.000 pessoas. Então a pregação do Evangelho, no poder do Espírito, gera o novo nascimento para os membros. Então o perfil da igreja, pessoas que nasceram de novo. Gera arrependimento e fé e batismo. Então se você pode ser batizado
você deve ser batizado. Às vezes a pessoa diz assim, não, mas Jesus salvou o ladrão na cruz, ele não foi batizado. Isso é o ladrão na cruz, não é você. Então, se você pode ser batizado, seja batizado. Se você crê no Evangelho e crê e confessa essa fé, seja batizado. Então, a igreja bíblica, ela é uma igreja em que as pessoas que entram na igreja, elas são regeneradas, elas têm uma nova vida, ela não é uma ideia moral, mas elas são transformadas pelo poder de Deus. A igreja bíblica, o perfil dela, são pecadores, que não são perfeitos nas suas práticas, mas eles são salvos por Jesus Cristo, eles são separados como santos para Deus. Então você que está aqui, que crê no Senhor Jesus, que Jesus regenerou você, então você faz parte da igreja bíblica. Há pessoas que andam atrás de igrejas perfeitas, não existe. As igrejas têm problemas porque elas são feitas por pessoas. Então, uma das coisas importantes da igreja bíblica, ela se preocupa com o Evangelho. Como nós aprendemos hoje, ela considera o Evangelho, que é as boas novas. E esse Evangelho é primeiro o acontecimento do Evangelho. O que é? A morte e a ressurreição de Cristo. Pedro fala sobre isso. O ministério de Jesus, no verso 22, ele fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Então, esse é um acontecimento do Evangelho. Também no Evangelho, nós temos o testemunho. Nós temos 2 testemunhos no Evangelho. O primeiro é as Escrituras do Antigo Testamento. O Evangelho não é algo novo. Como, por exemplo, o Islã. O Islã começa no ano 600, mas ele não se refere nada ao Velho Testamento. Então ele não é Evangelho. O Evangelho, ele tem 2 testemunhos. O primeiro testemunho é o Velho Testamento. O Evangelho começa em Gênesis 3:15. E você tem vários textos no Velho Testamento falando do Evangelho, falando do Messias. Então o testemunho do Evangelho é o Velho Testamento. Em Atos 2, Pedro se refere ao Salmo 16, ao Salmo 110, a Joel 2, para se referir ao Evangelho. Então, o testemunho é as Escrituras. E o segundo era o testemunho dos apóstolos. Como diz Pedro, somos testemunhas. Então nós temos o testemunho do Velho Testamento e o testemunho dos apóstolos. O Evangelho tem testemunhas. Nós temos as promessas do Evangelho. Quais são as promessas do Evangelho? Pelo menos 2 promessas. O Evangelho não é apenas as boas novas daquilo que Jesus fez, ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou de acordo, mas também daquilo que ele oferece. Então, as promessas do Evangelho, pelo menos 2, o perdão de pecados e o Espírito Santo para transformar a sua vida. Isso é a promessa do Evangelho. O Evangelho não promete que você será rico. O Evangelho não promete que você terá saúde 100%. O Evangelho não promete que todos os seus negócios vão dar certo. Não. O Evangelho, ele promete que ele perdoa seus pecados e que ele transforma você através do Espírito Santo. Você pode orar para essas coisas, para a sua vida, mas Deus promete o perdão. Então hoje mesmo Daniel me perguntou, papai, Deus perdoa o nosso pecado e esquece? Sim. E eu disse, Daniel, eu não entendo como é que o soberano esquece, mas ele esquece em Cristo. Isso é a promessa do Evangelho. E as condições do Evangelho? O Evangelho exige arrependimento e fé. Então a igreja bíblica, o perfil da igreja bíblica, é a igreja que tem pessoas que são regeneradas, que são salvas, que são transformadas.
O evangelho não é o AA. Não sei se a palavra é essa. Alcoólicos Anônimos. Isso não é evangelho. A pessoa diz, eu deixei de beber. Ora, existem técnicas e habilidades para você deixar algumas coisas que o homem descobriu. Mas isso não é evangelho. O evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo. O evangelho tem duas testemunhas, as escrituras sagradas do Velho Testamento e os apóstolos. O evangelho promete para você perdão de pecados e o Espírito Santo para lhe dar vida eterna. E as condições do evangelho? Arrependimento e fé. Então, amados, nós temos quádrupla mensagem aqui, nesse primeiro perfil da igreja. Os dois acontecimentos, a morte e a ressurreição. O certificado das duas testemunhas, profetas e apóstolos. A base de Deus para as promessas, o perdão e o Espírito. E as duas condições, o arrependimento e a fé. O evangelho. Nós não podemos amputar, tirar isso do evangelho. Então a igreja bíblica, ela tem um perfil de que ela tem pessoas regeneradas, que foram salvas pelo evangelho. Então não basta apenas proclamar Cristo, pois existe muitos tipos de Jesus sendo proclamados, mas nós temos que proclamar o que diz o Novo Testamento. Ele é histórico. O evangelho, ele tem a história. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. Tinha um imperador lá, tinha um governador, tinha pessoas, tinha um país. Ele é histórico. O evangelho também é teológico. Sua vida e morte, ressurreição, significa algo salvífico. A morte de Cristo, quando você olha o Novo Testamento, você lê, se os apóstolos e se os evangelistas não falassem nada, como é que eu ia saber que aquela morte daquele homem na cruz era pelos meus pecados? Então a morte de Cristo é teológica, mas também é contemporânea. Ele vive e reina para conceder salvação a todo aquele que crê. Então a igreja bíblica é composta por pessoas regeneradas, convertidas, batizadas, que creem no evangelho, que se arrependeram dos seus pecados, que eram de uma geração corrompida, veste suja, mas agora tem um corpo de Cristo, estão no corpo de Cristo, vestes brancas. O perfil da igreja, é esse aí. Segundo, as prioridades da igreja bíblica. Quais são as prioridades? Qual é a prioridade da igreja? Qual é a prioridade da igreja que é cheia do Espírito Santo? O ensino. Primeira prioridade. Acho que está aí. A igreja bíblica prioriza o ensino. O seu compromisso primeiro é com a aprendizagem didática do ensino da doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Consideravam o ensino dos apóstolos. Não é apenas você achar assim, eu creio no Espírito Santo, eu não preciso aprender nada com ninguém. Não. Você, a igreja lá, os 3.000, creram no Evangelho, o Espírito Santo transformou a vida deles, mas agora eles iam aprender dos apóstolos. Então nós temos que saber que nós temos que aprender, priorizar. A igreja bíblica prioriza o ensino. O ensino com pessoas, no caso aqui com os apóstolos. Tinha o Espírito Santo. E você pode dizer, se eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso mais aprender com ninguém. Eu tenho um Espírito, para que eu vou aprender? Não. A Bíblia não ensina isso. Você tem o Espírito Santo, mas você tem que aprender com os irmãos, no caso com os apóstolos. A igreja bíblica, ela prioriza o ensino. John Stott, esse irmão aqui que morreu com 77 anos, não casou, disse que ia dedicar a vida dele para Cristo e não queria ter família porque ele não tinha tempo de cuidar de filhos e de mulher. E ele passou 77 anos pregando o Evangelho, ajudando. Muito que nós temos no Brasil, na área teológica, nós devemos a John Stott. E eu estou citando aqui do livro dele. A primeira evidência do Espírito que Lucas menciona é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos.
Poderíamos até dizer que naquele dia o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém. E seus professores eram apóstolos que Jesus escolhera para ensinar 3.000 crianças na fé. Vemos esses novos convertidos não estavam se deliciando com uma experiência mística de falar em línguas, mas que os levasse a rejeitar a própria ideia teológica, a própria ideia intelectual, isto é, o anti-intelectualismo e a plenitude do Espírito são mutuamente incompatíveis, pois o Espírito Santo e o Espírito da verdade. Então, olha bem, às vezes a pessoa acha que, não, eu não preciso aprender, porque isso tem a ver com o intelectual, então é incompatível com o Espírito. Não. O Espírito da verdade é que abre a nossa mente, o nosso coração. Então, John Stott fala isso. Esses primeiros discípulos também não pensavam que devido ao fato de terem recebido o Espírito, esse era o único professor de que precisavam, mas eles precisavam dos mestres e dos irmãos, dos apóstolos. Então a igreja bíblica, ela prioriza o ensino. Por que prioriza o ensino? Efésios 4, 13 a 16 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Por que é importante o ensino para o irmão? Para que você cresça e se torne alguém maduro, com uma estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao todo o vento de doutrina. Então, o que você, irmão, está aprendendo aqui, nas marcas da igreja, é para que você cresça, para que você avance, para que você não vá pelo todo o vento de doutrina, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então a ideia de avançar, de crescer no conhecimento de Cristo, isto é parte da igreja. Então a igreja prioriza o ensino, prioriza a aprendizagem. Então o ensino promove o conhecimento de Deus, gera maturidade, produz crescimento. Então um crente que ele se alimenta bem, ele tem substância, como diz o caboclo, para viver. Ele não se empolga com qualquer pregador, com qualquer pessoa, não. Ele não se empolga porque ele tem o alimento bom da palavra de Deus. Segundo, dentro da prioridade, a igreja bíblica prioriza a comunhão. A palavra bíblica, comunhão, koinonia, palavra grega, de onde vem a palavra comunhão comum. Então a comunhão tem interesses comuns e compartilhá-los. Então a igreja bíblica, ela prioriza a comunhão, ela tem o mesmo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você, por exemplo, conhece alguns irmãos, por exemplo, nós temos irmãos que vêm da África, eles vêm para trabalhar aqui, para serem ensinados, depois eles vão, mas quando a gente vai orar juntos lá, né, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, é a mesma pessoa de Cristo, é como se eles conhecessem a gente há muito tempo. Por quê? Por causa da comunhão. Então a igreja bíblica, ela prioriza a comunhão, a vida em igreja. Então é importante o irmão participar dos grupos familiares, que é uma maneira da gente ajudar no trabalho do Senhor. E é interessante que tem essa parte formal e a parte informal. A igreja trabalha com as duas coisas. A formal, aqui nesse momento, a gente adorar junto, e a informal, a comunhão com os irmãos, sem ter toda aquela liturgia. A igreja bíblica prioriza a comunhão. A igreja bíblica prioriza a adoração. Observa aqui, ó. Ele partiu o pão e partiu o pão. Inicialmente, essa expressão aí tinha a ver com a comida. Eles comiam juntos. Eles transferiam os vírus tudo junto. E tinha ainda eles que quando iam tomar a ceia, dava um na boca do outro. Aí lá vai a cárie, né, de um de outro. Certo? Tinha isso. Ainda tem mais igreja aqui, o pastor Nicodemos falou que ele foi para uma igreja
Aí dava o cálice para todos, aí o pastor, rapaz, não, tá bom. Passa aí. A ideia da comunhão, amados, da adoração, a igreja bíblica, partir o pão. Então a ideia de comiam juntos. Por exemplo, a igreja, os puritanos. Os puritanos na Inglaterra, na Irlanda, eles tinham culto por dia. Quem inventou esse negócio de culto de 9 horas da manhã, de manhã é os americanos que inventaram. Os puritanos não, só tinham culto. Era de manhã até 11 horas, ou 12 horas. Aí, a pregação era 2 horas. Aí, não sei como alguém dormia por lá. Aí, depois da pregação, tinha que orientar lá os casais, de modo que aí depois, já no final da tarde, no início da tarde, eles comiam junto. E aí cada um ia para a sua casa, só voltava no domingo. Então quem inventou esse negócio de 9 horas foi os americanos, tá? Então qual era a ideia? Que eles achavam que tinha que ficar mais tempo. Então quando a gente faz alguma programação aí, é para a gente estar em comunhão. Crente gosta de comer. E a ideia de comer é porque é comunhão. Então, o que tem a ver a adoração? A adoração tinha um partir do pão, como nós vamos fazer. Mas tinha as orações, confissões públicas, intercessões naquele momento. Eles louvavam a Deus diariamente. E eles adoravam a Deus. Então a igreja bíblica, ela prioriza o ensino, a comunhão, a adoração. É importante você vir aqui domingo para adorar a Deus. É importante nós só temos um culto aqui durante a semana, então venha domingo. Só falte quando não der mesmo. Porque é importante essa comunhão, é importante a adoração. A igreja bíblica prioriza a evangelização. Observa 2,47, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Então, qual a ideia? Que não era uma campanha de evangelística, mas a ideia é que eles viviam em comunhão, e eles pregavam o evangelho, e Deus ia acrescentando. Lá não tinha seminário, lá não tinha esses órgãos para você aprender, não tinha, mas eles usavam juntos para pregar o evangelho. E eles iam de casa em casa, eles iam levando o evangelho. Então, é importante a evangelização, a ideia de falar de Cristo. Durante o dia, onde você estiver, fale de Cristo. Leve a sério isso. Então, se Deus colocou você num trabalho, é para você estar ali, para você fazer o seu trabalho, mas, se possível, você falar do evangelho. Onde eu trabalho, né, eu tenho oportunidade de falar. E aí, quando reúne 20 pessoas, aí o chefe de Melquide, pastor Melquide vai orar. Aí eu dou uma introdução, né, falo um pouquinho, aí todo mundo fala assim, umas pessoas lá, não posso fazer nada, vão ter que engolir. E o chefe é espírita ainda. E aí eu falo do evangelho. Aí tem uns lá que dizem, meu, que tu é obcecado. Só fala de Cristo. Eu digo, tu quer que fale de quê? Vamos falar de polinômio, de Newton? Meu, que eu esqueci isso aí. Então, mano, falar do evangelho. Porque o evangelho é a melhor coisa para a nossa salvação. Então, lá tem um que chegou a semana passada. Aí, Melquide, eu estou em crise. Aí eu digo, o que houve? Não, rapaz, eu estou indo no psiquiatra. Eu digo, qual é o problema? Não, eu estou tendo visões. Eu não sei o que está havendo. E o pior é que eu acho que eu estou pagando pela minha língua. Eu digo, mas o que foi que tu fizeste para alguém? Não, tinha uma pessoa muito conhecida minha, e que dizia que às vezes tinha crise, que não dormia direito, que ficava perturbado, e ligava para mim, para conversar. E eu dizia comigo mesmo,
Isso é um... Aí falava um palavrão lá. Sei, cara, não tem nada para fazer. E agora, meu querido, eu tô como ele. Eu não sei que direção eu posso ter na minha vida. Eu digo, e a vida espiritual? Não, eu sou cético, não acredito em nada. Eu digo, ó, faz o seguinte, como tu não acredita em nada, eu vou te dar um livro de um ateu. Aí eu peguei um livro que eu tenho, e aí eu digo, olha, eu vou te dar esse livro para tu ler, do C.S. Lewis, Cristianismo Simples. Esse vai me ajudar? Eu digo, vai te ajudar, vai lendo. E aí, quando tu tiver dúvida, fale comigo. E eu vou orar por você. Poxa, meu querido, ora por mim, eu estou precisando de oração. Aí eu trouxe o livro, né, dei para ele. Agora eles vão entrar em trabalho remoto, mas eu vou continuar falando com ele. Aí a pessoa acha que eu sou cético. É bom isso aí. Tem que ter medo não. Nós temos o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Na minha vida tive pessoas que não criam no Evangelho. Tinha até um do X9. Um bandido. E eu, durante um mês, ajudei ele. E ele creu no Evangelho. Deus transformou ele, mas Deus levou ele. Ele era bandido. O Evangelho transforma. Mas o Evangelho não é porque é para o cara bandido. Não, o Evangelho é para todo pecador. Você que nunca matou ninguém, você que nunca furtou ninguém, você que é um bom filho, mas se você morrer sem Cristo, você está no inferno. Se você não tiver o Evangelho. O Evangelho não é para o bandido, o Evangelho é para o pecador. Todos nós somos pecadores e precisamos do Evangelho. Então temos que falar de Cristo. Então a igreja, ela prioriza o Evangelho. As práticas da igreja bíblica. Então nós temos aqui o perfil da igreja. As prioridades da igreja. Mas nós temos as práticas da igreja. Então, a primeira, a igreja que prioriza o ensino, ela reverbera, ela transmite o poder de Deus. Porque se ela ensina o Evangelho, o poder de Deus vai alcançar aquele. Esse negócio de achar, esse homem é impossível. Para Deus não há impossíveis. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus que não quis converter Faraó. Mas converteu Jacó. Mas converteu Abraão. Mas não converteu Faraó. Ele não converteu Balaão. Ele não converteu Simão. Ele não converteu Esaú. Mas se você foi convertido, o poder de Deus pode converter, e o poder de Deus não pode converter quem não quer. Então nós precisamos do Senhor. Essa ideia, não, quando eu quiser eu creio. E tu crê nada. Se Ele não abrir o teu coração, o nosso coração, nós não vamos crer. Nós vamos morrer no nosso pecado como Esaú morreu, chorou. E não teve arrependimento, porque Deus não deu arrependimento, porque Deus não deu salvação, porque Deus não abriu, deixou ele morrer no seu pecado, porque é para a sua glória. É para a sua glória quando ele salva, e é para a sua glória quando ele condena. O poder de Deus. Então, a igreja prioriza o ensino, ela reverbera, ela transmite o poder de Deus. Deus pode salvar. A palavra nunca volta vazia, ela sempre faz o trabalho, ela salva ou ela condena. Então, amados, em cada alma havia temor e muitos prodígios sinais eram feitos. O ensino da palavra trazia temor, phobos, no coração das pessoas.
A palavra, vamos dizer assim, poderá ser autenticada por milagre. Mas milagres não produzem o poder da palavra. Portanto, não priorize os milagres. Deu para entender, irmão, isso aí? A palavra poderá autenticar os milagres. Mas milagres não produzirão o poder da palavra. Não priorize os milagres, mas priorize a palavra de Deus. Então Deus pode manifestar o seu poder através da sua palavra. Pode fazer milagres através da sua palavra. Mas os milagres, eles não vão autenticar a palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa de milagres. Então Deus quer que você creia. O que é que nós temos na Bíblia para crer? A morte e a ressurreição de Cristo. Só isso. Para você ser salvo, você tem que crer na morte e na ressurreição. O mar vermelho. Sua manifestação do seu poder. Não. Você tem que crer na morte e na ressurreição. Deus pode fazer um milagre na sua vida no sentido da manifestação dele, mas também ele pode não se manifestar como você queria, como ele se manifestou a Paulo. Mas eu não sei como ele se manifestou a Tiago, a Judas, não sei. Então, você aqui deve ter tido uma experiência, mas isso não autentica a sua fé, autentica a fé, a palavra de Deus que você creu. E é claro que o Espírito Santo vai mover o seu coração. Então a igreja que prioriza o ensino, reverbera, transmite a palavra, o poder de Deus. Segundo, a igreja que prioriza a comunhão, produz o amor de Deus. Todos os crentes estavam juntos, tinham tudo em comum. Aí vem um socialista, comigo. Meu querido, o primeiro ato de socialismo está em Atos. E ele é da igreja, aquela igreja que tem o Anjo Moroni, lá no Ponta Negra, dos Bormos. Ele é da igreja. Meu querido, socialista ele. Jesus é socialista. Digo, mas ele não é marxista. Aí ele pegou, e disse, não, o socialismo, a comunhão está lá, nós dividimos os bens. Aí eu perguntei dele, você divide os teus bens? Não, então não fica falando isso aí não, rapaz. Não fala isso não. Mas a Bíblia diz aqui, vendiam apenas o necessário para suprir a necessidade dos irmãos. Então aqueles irmãos que estavam com necessidade, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eles não vendiam por vender. Então a pessoa pega o texto e diz, não, então comunhão é a gente vender tudo para dar para os irmãos. Não, existe gente preguiçosa dentro da igreja, que não quer trabalhar, que não quer se movimentar para nada. Como Paulo fala lá daquele pessoal que estava na igreja, não queria trabalhar. Então olha bem, nós devemos ajudar os necessitados, conforme a sua necessidade. Então aqui eles vendiam. Então prioriza a comunhão, produz amor. Então, às vezes, nós temos que ajudar os irmãos, nossos irmãos que precisam de ajuda. Observa que houve nos meses aí do Covid que nós demos alguns ranchos. Aqui a igreja, como igreja, priorizou dar um rancho para cada irmão assim dentro do possível. Mas é uma emergência, uma necessidade. Alguns irmãos ficaram desempregados. Então, às vezes, nós temos que ajudar uns aos outros, sim. Mas distribui a cada um conforme a sua necessidade. Então a igreja que prioriza a comunhão, produz o amor. O amor exige esse lado aí, dentro da igreja bíblica. Já, amado. A igreja prioriza a adoração. Recebe cura de Deus. Diariamente perseverava unânimes no templo, partiam de pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. É interessante que o artigo aqui, literalmente partiu o pão, quer dizer, a ideia da festa, mas isso tem a ver com a comunhão. Então, na igreja, essa adoração era formal e informal, realizada no templo e de casa em casa.
E havia um equilíbrio entre a igreja. Ela era reverente, mas alegre. Às vezes você tem igrejas que... Não, é todo mundo... como é que diz assim? Aquela reverência estranha. Mas a Bíblia fala aqui alegre e reverente. Eles eram alegres e reverentes. Isto é, eles balanceavam isso aí, né? E ele fala aqui, tinham alegria e singeleza de coração, que significa literalmente exultação, a galiciasis, a sinceridade do coração. Então a ideia deles, que eles eram alegres e reverentes. Então o cristão, ele não precisa andar de cara fechada. Não precisa disso. A cura de Deus pode ser observada, alegria, felicidade, sinceridade no coração, faz parte da cura. Pessoas que têm dificuldade aí, muitas vezes precisam ser curadas nisso. Então, essa vida vai trazer isso. Então, qual a ideia? Priorizar a adoração recebe cura. É importante você adorar a Deus. Porque Deus vai transformar você quando você ouve a sua palavra, quando você aprende a sua palavra. Então, se você não vem na igreja, você não aprende. Essa ideia de que você é crente porque lá em casa e fica só lá, isso não existe, irmão. A igreja precisa de comunhão, precisa de adoração, para adorarmos junto, para sermos curados, porque Deus pode falar com você através da palavra dele. Então, a igreja de Atos, a igreja que prioriza a adoração. E a igreja que prioriza a evangelização, reparte o evangelho de Deus, não fica só para ele. Ele fala de Cristo para os outros. Então, 3 lições aqui, pelo menos. Primeiro, o Senhor, ou seja, quem fez, Deus acrescentava. Por quê? Porque eles repartiam a palavra de Deus. E segundo, ele fez 2 coisas aqui. Ele acrescentava os que iam sendo salvos. Então, ele também salva e acrescenta. Então, Deus faz essas coisas na sua igreja. E acrescentava dia a dia. Então, a evangelização não era uma atividade ocasional. Era um dia especial. Não. Era todo dia eles falavam de Cristo. Todo dia você e eu temos que falar de Cristo. Ore a Deus sobre isso, para Deus lhe dar oportunidade. Então, amados, é importante isso aí. Para a gente não ir muito além aí, vamos lá, conclusão. Conclusão e aplicação. Para concluir, permita-me fazer 4 aplicações sobre a igreja bíblica. Primeiro, a igreja bíblica é composta por pessoas salvas e não perfeitas. Ok? Estamos todos em processo de santificação. Deus está trabalhando no seu caráter. O mesmo evangelho que nos salva pela graça, por meio da fé, nos santifica. Então não abandone a comunhão por causa de alguma decepção. Então, às vezes você tem uma decepção lá na igreja. Espero que não tenha aqui, mas pode ter. E aí você abandona. É um bando de falso. Como eu perguntei de uma pessoa que não está indo mais na igreja, lá na outra igreja, e eu digo, mas por que não vai? Não, porque é tudo falso. Eu digo, e você? Bem, eu também sou. Pois é, então, fica com os falsos. Vá lá para ter comunhão. Irmãos, a igreja bíblica compõe de pessoas salvas e não perfeitas. Então, se nós tivermos algum problema com o irmão aqui, fale com o irmão. Fale com ele. Às vezes tem algum problema, vem falar comigo. O que tem? Graças a Deus, pelo menos a gente está vivo. Então, a igreja bíblica é composta por pessoas salvas, mas não perfeitas. Coloque isso na sua mente. A igreja bíblica equilibra bem as suas prioridades. Ela adora, edifica, cuida, evangeliza. Ela avança. Então, ela tem 3 direções: para Deus, para ela mesma e para os de fora. Então, a ideia é da gente equilibrar. A igreja bíblica colherá seus frutos na medida em que praticar aquilo para o que foi chamada a praticar. Então, primeiro, ela reverbera o poder de Deus na palavra.
ela foi chamada para isso. Reproduzir o amor de Deus no cuidado mútuo, ela foi chamada para isso. Receber a cura de Deus na adoração coletiva, ela foi chamada para isso. Repartir o evangelho de Deus na evangelização. Então a igreja bíblica, ela faz isso. Nós temos uma diferença, né? Igrejas pentecostais, igrejas históricas. E aí tem uma certa haver luta, né? Então, essa igreja aqui é a igreja do fogo, porque ela é a igreja que fala em línguas. Não, do ponto de vista bíblico, as manifestações do Espírito lá no início da igreja, eles falavam em línguas de nações, tá? Mas não é sinal de que você é crente porque fala em línguas. E se aqui na nossa igreja chegar alguém que quer falar em línguas, eu digo, olha, me arranje um intérprete. Se não tiver um intérprete, não fale, fica calado aí. A pessoa diz, eu sou um profeta. Sim, eu vou chamar 3 irmãos para questionar o irmão. Porque profeta parou no Novo Testamento e parou no Velho Testamento, acabou. Nós temos a palavra de Deus como profecia para nós. Entendeu, amados? Então é assim, ninguém vai proibir o irmão aqui. Mas a igreja, ela não precisa ter sinal de que ela é bíblica porque ela fala em línguas. Não, a igreja ela precisa reverberar o poder de Deus pela palavra, ela precisa reproduzir o amor de Deus pela comunhão, pelo cuidado mútuo, ela precisa receber a cura de Deus pela adoração coletiva, ela precisa repartir o evangelho na evangelização. Essa a igreja tem que fazer. 4. Tem um quarto aí? A igreja bíblica, não parou aí, conhece bem a relação entre salvação e igreja. Deus é que acrescenta os novos membros na igreja, através do esforço diário de cada irmão. Então a salvação e a participação na igreja andam juntas. Deus não acrescenta na igreja para depois salvar, nem salva sem acrescentar na igreja. O que lemos, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então Deus aumenta a sua igreja. Então, para a gente concluir aí, para ser um crente bíblico, se você ainda não crê no Senhor para a salvação, salvação em Salvador, arrepende-se, confesse seus pecados, crê na morte e na ressurreição e peça para o Espírito habitar na sua vida. E aí você se torna um membro na igreja de Cristo. Agora, sejamos uma igreja bíblica. Seja você um crente bíblico. O que é um crente bíblico? Cuide do seu perfil. Não é negócio lá do Facebook, o perfil. Não. Cuide do seu perfil. Seja salvo e viva como salvo. Integre-se à igreja. Tenha comunhão com a igreja. Segundo, reveja as suas prioridades. Palavra, você está aprendendo? Comunhão, adoração, evangelização. E atente para as práticas. Poder, amor, cura e evangelho. Sejamos uma igreja bíblica. Amém. Deu para entender aí? Eu acho que, né? Como é que diz a marca da igreja? Pregar expositivamente. Ok, amados? Então, procuramos não sair muito do texto. Então, amados, chamar os dois. Vamos só orar um pouco aqui, depois chamar o irmão Kleber e o irmão Zé Maria para vir aqui, para ficarem aqui. Grande Deus, queremos te agradecer, pedir que tu abençoe nossa igreja, aos irmãos, que sejamos uma igreja bíblica, que tenhamos o perfil, as prioridades e as práticas, que nós possamos amar o Senhor e amar os irmãos. Nos ajude nesta semana a sermos testemunho de Cristo, neste trabalho. E que cada irmão aqui seja fortalecido pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém.